que a primeira viatura que detectou incêndio no Joelma foi uma rota. Patrulhando 9 de julho, Isolou? Descendo, Tenente Bianchini, ele fala o nome. Bianchini, já ouvi falar. Descendo, ele verificou o incêndio, subiu. O grande problema do Joelma é o seguinte, ele tinha um sistema hidráulico, ele não tinha água. Puta! Ele tinha o hidrante, mas não tinha água. Já não dava mais para transpor as escadas por causa da fumaça. E aí foi que chamaram o bombeiro, acionaram o bombeiro. O bombeiro não chegava lá em cima. O pai do nosso doutor Nakahara, ele esteve trabalhando, ele esteve defendendo a sociedade eu posso falar assim, nos principais e cruciais eventos que aconteceram na cidade de São Paulo. Um deles foi o incêndio do prédio Joelma, onde o pai do senhor estava, socorreu muita gente, orientou as viaturas, orientou o pessoal do socorro, orientou o trânsito. Então, o comandante da situação, quem orientou, quem tomou conta daquele todo o sítio de operações, foi o pai do senhor. Muita gente não conhece essa história do Joelma, vou colocar foto, viu, Gabigol? Vou te mandar. Meu pai aportou no início de 1970, no 1º Batalhão de Caçadores, onde ele ainda não tinha a denominação rota. Em 72 trabalhou no incêndio do Andraus. 74 veio o Joelma. A Polícia Militar à época não tinha helicópteros, só que tinha um convênio com a FAB. Porque muitos não sabem que a rota começou uma equipe, um pelotão, uma companhia. Exato. Depois virou o batalhão. Então tinha uma companhia de rota, outra do COI. Né? E à época, a tropa de operações especiais da Polícia Militar não tinha helicóptero. Então usava os helicópteros da base aérea. A base aérea tinha helicóptero, não tinha tropa. Exato. Especializada. Então fazia esse convênio. E quando o oficial aviador tomou ciência do incêndio, ele decolou com um helicóptero que hoje está guardado na base aérea lá no Guarujá. Desceu no Tobias de Aguiar, que naquela época tinha menos viatura, tinha mais espaço. Sim. Pegou a equipe lá, né? Meu pai, Caçaniga e outros 4, 5 ali, 5, 6, meia dúzia. Foram para o teto do Joelma e desembarcaram lá. E lá permaneceram e fizeram socorro. Mas eu vou contar uma coisa muito curiosa aqui rapidamente. Tem tempo? Uma coisa sensacional que aconteceu comigo. Por favor. Eu fui com meu amigo Kawasaki na base do Pelicano. Conheci a base do Pelicano, que é do lado do Águia. Sim. E lá acompanhou um amigo dele que eu não conhecia, o Barata, que é um brasileiro que mora em Los Angeles há muitos anos. E o Barata comentando com o piloto do helicóptero da Polícia Civil, que ele era piloto amador, que ele tinha uma admiração por helicóptero, porque a sogra dele foi salva numa ocorrência por um helicóptero. E eu ali quietinho ouvindo, eu e o Kawasaki ouvindo. E ele fala, a minha sogra foi resgatada no topo do Joelma. Caralho. Aí eu peguei a foto e mostrei. Falei, sua sogra? Meu pai tá aqui. Foi meu pai que estava no helicóptero, né? Então eu fui agraciado, eu tive esse prazer, essa honra de conhecer alguém que falou assim pra mim, eu só casei, eu só tenho a minha mulher porque seu pai salvou. Caramba, olha que coisa. Por isso que eu falo que ele é um dos ícones, ele é o ícone. Olha Põe que a foto coisa. do helicóptero aí, Gabigol. Nossa. Tem uma foto do helicóptero aí. O Joelma tem um detalhe também, viu? O bombeiro não apagou, ele queimou inteiro. O coronel estava no avião da FAB. Ele estava no helicóptero. Helicóptero. Tem a foto O Joelma queimou inteiro. A Polícia Militar não tinha recursos à época, a Não escada tinha Magiros escada, né? não chegou. Ó, pra você ter ideia, muitas das escadas foram amarradas escada por escada, porque a Magiros não chegava. Se eu não me engano, a Magiros chegava até o 12º, 15º andar, Não tem algo jeito. parecido, né? Caramba. O Lísias, o Coronel Lísias, inclusive o bombeiro ontem fez uma homenagem, chamou todos que estão vivos lá. O Coronel Lísias atravessou no Comando Krau a 9 de julho. No peito. No peito. Então, E o seu pai falava o que dessa ocorrência? meu pai era um homem de falar Ele não pouco. ele falava pouco, mas ele falou Mas chegou eu a comentar senti uma alguma coisa assim. Meu pai não demonstrava emoção. Mas eu lembro que ele se emocionava, tocava ele, sabe no que, Cavalcante? Das Senhor. pessoas que ele não conseguiu salvar. Daquelas que pulavam. Porque ele falava, eu você segurava um imagino. aqui, olhava, o outro pulava lá. Eu imagino. Então isso tocou. E no outro dia que foram no rescaldo, achou muito relógio retorcido no cimento, Deus. peças do uso do dia a dia, né? Fundidas no cimento, no ferro.
Esse é o helicóptero da FAB, se eu não me engano, era um tenente ou capitão Taquetani, eu posso estar errado, me desculpa se eu estiver errado. Era um oriental também, o chefe, o piloto do helicóptero, né? E esse era um helicóptero de guerra que atuou no Vietnã, igual os que atuavam no Vietnã, e que hoje está guardado na base aérea lá do Guarujá. Que história. Está lá hein? guardado o helicóptero. A história dessa mulher foi foda, hein? A mulher virar e falar assim, eu só casei porque seu pai me salvou. O genro dela, né? Que é o Barata, que é amigo do meu amigo Que Kawasaki. história, ele começou a falar, e o mais curioso é que o Kawasaki viu a situação, afastou e começou a filmar. Aí eu pego a foto e mostro. Aí ele põe a mão na boca, ele fala, não acredito que eu tô vendo isso. Né? Ficou tomado pela emoção. Falou, olha, eu tenho minha esposa porque seu pai salvou. Aí, ó. Então eu tive o privilégio de conhecer alguém que estava lá. Até pouco tempo atrás, no cartório do TJM, tinha um funcionário também que esteve no topo do Joelma lá. E foi salvo pela equipe E foi do Pode salvo Senhor. pela equipe. Caramba, Da nossa. equipe. Ó, Ocorrência arrepia. de rota. Nossa, não, isso aí é E além ele conta de- outra coisa. Isso não, isso é No além, documentário doutor. do Elias Júnior, né, ele conta o seguinte, que a primeira viatura que detectou incêndio no Joelma foi uma rota. Patrulhando 9 de julho, Isolou? descendo, Tenente Bianchini, ele fala o nome. Bianchini, já ouvi falar. Descendo, ele verificou o incêndio, subiu. O grande problema do Joelma é o seguinte, ele tinha o sistema hidráulico, ele não tinha água. Puta. Ele tinha o hidrante, mas não tinha água. Já não dava mais para transpor as escadas por causa da fumaça. E aí foi que Meu chamaram o Deus bombeiro, do céu. acionaram o bombeiro, o bombeiro não chegava lá em cima. Um monte de gente vindo pro parapeito, né? Eu estive no Joelma uns 4 anos atrás para conhecer o prédio. O Joelma ele tem 2 tipos de sala, uma, se eu não me engano, com 140 metros, uma com 80. São 2 conjuntos. E eu subi no último andar. E lá conheci um zelador que estava ainda, um funcionário que... Da época? Da época ainda. Meu Deus. Né? A hora que a gente começa a contar, né? É tomado pela emoção, né? Porque viveu aquilo, né? Deixa eu só passar uma pergunta para o nosso convidado antes de encerrarmos, porque o Cleverson perguntou. Ele é irmão do Major Nacarrarada? Sou irmão do Major Nacarrarada, sim. Oficial da Polícia Militar, um excelente professor. Nós não temos uma relação, mas isso não impede de eu admirá-lo e ter a certeza que ele brilha muito. Né? Um grande professor, todo mundo pergunta isso para mim, é mérito próprio, ele também carrega um fardo muito pesado, né? Braçal de rota, caveira do COI, Eu tava lá na época e dele. ele é muito admirado hoje por ser um excelente professor e por ter um cursinho que aprova 70%, 80%, 90% dos candidatos. Pô, isso é bom, hein? Fala Né? pro pessoal Isso é bom, qual que hein? é, né? Sem Já dúvida. Deixa o fala povo pro na mão pessoal. não, aí, ó, isso é bom, hein? Eu falo, é o Matemática Mike. Matemática, Mike. É, não aí, tenho por que galera. não Ficou falar. aí, Declara doutor. mesmo? Sim,